A autenticidade de uma linguagem sadia é o título da lição 6, classe de jovens. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Quem gosta muito de falar acaba comendo do fruto de suas palavras, dos resultados ou das consequências, depende daquilo que se fala. O controle da língua é essencial para uma vida piedosa e uma fé sadia. Deixa eu fazer uma pergunta, por que será que nós cristãos não somos ensinados a meditação? Será que é porque meditação tem a ver com as religiões orientais e aí, sei lá, sabe? Porque o salmista diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos pecadores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, né? E depois Tiago vai dizer que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. E aí eu linkei aqui rapidamente esses dois textos e estou aqui pensando comigo mesmo, né? Que se nós fôssemos ensinados a meditar na palavra de Deus, meditar. Como que é a meditação? Não sei. Sei lá, ficar trancado dentro de um quarto, não sei. Mas se fôssemos ensinados a meditar, ou se aprendêssemos a meditar por nós mesmos, muitas palavras deixariam de ser faladas por muitos crentes. Muitos discursos jamais seriam proferidos. Pensando um pouquinho aqui nisso. Bom, a autenticidade de uma linguagem sadia. O controle da língua é essencial para uma vida piedosa e uma fé sadia. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos, à lição 6. Eu sou o professor Denis Pereira, presbítero da AD Belém, em Campinas, São Paulo. E é um prazer recebê-los aqui. Dou-lhes as boas-vindas. Estamos aqui a todo vapor no primeiro trimestre de 2025. Aqui, semanalmente, temos as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, compartilhe o link das nossas aulas, nos ajude a chegar a mais de 30 mil inscritos por aqui. Estamos em 29.500. Com a tua ajuda, eu chego em 30 mil. Vamos lá? Significa que o canal cresce, que a palavra de Deus avança e alcança muito mais pessoas. Eu preciso da sua ajuda para crescermos aqui no YouTube. Eu atuo há mais de 25 anos com jovens e adolescentes, com a igreja em geral, sempre servindo na obra de Deus, e é um prazer compartilhar esse tempo com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Os que estão chegando agora para a EBD, para dar aulas, parabéns pela sua iniciativa, parabéns pela sua coragem. Aos que estão aí como eu há muitos anos, parabéns também pela sua constância. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, a sua casa, seus sonhos, seu ministério e o seu 2025. Pegue Bíblia, revista, papel, bloco de notas, vamos juntos preparar mais esta aula da Escola Dominical. Só 2 avisos bem rapidinhos. Aqui na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais, incluindo o meu Instagram e o meu WhatsApp. Através do WhatsApp, atendemos os convites das igrejas. Será um prazer atender a sua igreja, viajar até a sua igreja, até a sua cidade, para ministrarmos a palavra de Deus, certo? Também tem 2 links aqui muito importantes que eu quero muito que você clique nesses 2 links. O primeiro é para você, na tela do seu celular, assistir um treinamento que eu dou para professores da escola dominical. Você quer melhorar, quer crescer, quer aprimorar o seu trabalho na escola dominical? Clica no primeiro link e vem junto comigo. Aí na tela do seu celular ou na sua Smart TV, vem aprender um pouquinho mais, vem compartilhar um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem nos dado ao longo de mais de 25 anos. O segundo link são de 2 livros de minha autoria, um sobre dor e propósito, outro sobre relacionamentos, para você adquirir e inclusive distribuir aí na sua igreja para todo mundo. Clica nos 2 primeiros links aqui. Eu espero vocês. Muito bem. A autenticidade de uma linguagem sadia. O texto bíblico está em Tiago 3, do 1 ao 12. E ele vai falar ali porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. A palavra perfeito aqui na Bíblia, ela apresenta a ideia de maturidade, sabe? De uma pessoa equilibrada. Aí ele diz assim, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. As naus também, os navios são tão grandes, mas eles são
mesmo que empurrados por impetuosos ventos, mas eles são direcionados por um pequeno leme, né? E se você vê o tamanho o tamanho do comandante de um navio, o tamanho do leme, né, ou do volante, não sei como é que chama, que gira a embarcação, gente, a proporção é absurdamente desproporcional, tá? Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Todo grande incêndio começa com uma pequena fagulha. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Tá? Então, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a sua língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? Isso aqui é uma pergunta retórica, sabemos que não tem como. Se a fonte é de água doce, ela só vai verter água doce. Se é de água amarga, só água amarga. Se você quer água amarga, fonte de água amarga, né? Ou água salgada, é no mar. Água doce é no rio. Você não vai mergulhar no rio e encontrar água salgada. E não vai mergulhar no mar e encontrar água doce. Nossa, que água salgada. Claro, você está no mar. Entende? Bom, você já falou algo e depois falou, nossa, por que eu disse isso? Meu Deus do céu, não deveria ter dito. Fala para mim aqui nos comentários, escreve assim, ó, não deveria ter dito. Tá? Qual o efeito que nossas palavras exercem sobre a vida daqueles que nos ouvem? No texto bíblico que estudaremos, o capítulo 3 de Tiago, somos advertidos a respeito do poder e a responsabilidade do uso da língua. Tiago aborda a importância de controlar a língua e desenvolver uma elocução sadia que reflita a nossa fé em Cristo. Então, as nossas palavras, elas precisam refletir a nossa fé em Cristo. Tá? Primeiro tópico, a necessidade de dominar a língua. E eu já vou dar um spoiler aqui. Qual a melhor forma de dominar a língua? Você se antecipando em uma situação. Guardou aí? Tá bom, vem comigo e a gente já volta nesse ponto. Eu vou colocar aqui a palavra antecipação. Antecipação. Vamos lá. A responsabilidade dos mestres com o que falam. Tiago inicia o capítulo 3 com uma advertência para os professores, os que ensinam. Nós somos responsáveis por usar a nossa língua e devemos fazer isso com sabedoria, porque a nossa palavra tem grande influência sobre os outros. A palavra grega para mestre é kyrios, ou kurios, que significa também senhor. O mestre aqui é alguém que ensina a respeito das coisas de Deus e dos deveres dos homens. Alguém que é qualificado para ensinar, trazendo a ideia de um rabino que possuía conhecimentos sobre a lei. Tiago afirma e fala sobre o poder da língua, e ele usa essa expressão. Se um varão não tropeça em palavras, esse varão ele é perfeito, como eu disse, equilibrado, ele é estável, ele é prudente, ele é maduro. Tá? A ideia de perfeição na Bíblia é isso. A língua é um pequeno membro, mas ela é capaz de causar um grande impacto. Tiago faz uso de uma ilustração para ampliar a compreensão e o impacto da língua. Ele compara a língua ao freio que dirige um cavalo e ao leme que controla um navio. Embora a língua seja um pequeno órgão do corpo humano, ela pode direcionar a nossa história, a nossa vida para o bem ou para o mal. E aqui eu faço uma reflexão.
Quando a gente diz que a língua pode nos direcionar para o bem ou para o mal, não é a língua por si só, mas são as nossas palavras. Por isso que o cuidado com a língua é nosso. Lembra daquele corinho antigo? Cuidado, boquinha, com que fala. Mas a boca, e olha só o que a Bíblia ainda diz, a boca fala do que o coração está cheio. Então, a culpa pelos resultados daquilo que falamos não é da língua em si. Quando o Tiago está falando da língua, é porque é ela que dá sonoridade ao que está dentro do nosso coração. É a língua que verbaliza, que externaliza para o mundo aquilo que está dentro do meu coração. Por isso que muitas vezes, quando uma pessoa está criticando ou até mesmo proferindo xingamentos contra uma outra pessoa, muitas vezes aquilo que ela está falando não é sobre a outra pessoa, sobre como ela se sente. Diz respeito a ela, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, cuidar da língua, anote isso aí, cuidar da língua ou cuida-se da língua cuidando da mente, do coração. Então, como cuidar da língua ou das palavras, né? Aí Paulo escreve aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele diz: e agora, irmãos, ao terminar esta carta, quero dizer-lhes mais uma coisa. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Então, a nossa língua só fala daquilo que o nosso coração, a nossa mente está sendo alimentado. O corpo é a expressão da alma. Eita, agora foi. Bom, Tiago também, aqui temos, vamos falar sobre o tópico 2, os perigos de uma língua descontrolada, e ele apresenta aqui a questão do fogo, né? Então, um tão grande bosque, um pequeno fogo incendeia. Você já teve uma situação em que uma única palavra, ela, ou você esteve, ou você já presenciou, ou você já viu numa reportagem, enfim, às vezes uma única palavra, dita fora de hora, dita fora do tempo, dita fora de contexto, dita de forma errada. Uma única palavra pode destruir uma história completamente. Pode destruir uma família, pode destruir um ministério. Então você já deve ter ouvido nos noticiários os muitos males que as queimadas produzem. Nós tivemos agora as queimadas em Los Angeles, né? Então veja, como um mundo de iniquidade, essa expressão significa uma profunda violação da lei e da justiça. Injustiça de coração e vida, como um fogo. A língua que professa iniquidade é perversa, está fora de controle e destrói tudo à sua volta. Tudo. E olha, tem gente usando a língua de maneira... Depois da pandemia, irmãos, aqui na internet, muitas pessoas descobriram uma forma de ganhar dinheiro, que para mim é a forma mais sórdida que existe, que é caçando polêmicas aqui e ali, principalmente nas igrejas, né? E veja que, olha como que é, a mesma internet que gera vídeos que abençoam pessoas, que curam pessoas, estes mesmos vídeos são hoje, muitas vezes, tirados de contextos, palavras tiradas de contextos, levando para processos judiciais, servindo de ridicularização para a igreja, de deboche, e principalmente para os canais de fofoca, né? Então, isso é uma coisa que eu lamento muito, que é a criação de difamação, de mentiras, alimentação do ódio, criação de discórdias e muito mais. Então, tem muita gente usando a língua, que hoje ela se
tangibiliza, né, nos dedos ali na tecla de um smartphone. Tem muita gente usando as palavras de forma errada. No versículo 9, Tiago destaca a inconsistência da língua. Com ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Esta dualidade mostra a necessidade de sermos consistentes em nossa fala, refletindo nossa fé em todas as circunstâncias. As Sagradas Escrituras nos ensinam que as palavras adequadas, pronunciadas no momento certo e com a atitude correta, têm o potencial de gerar vida. Por outro lado, palavras inadequadas, proferidas no momento errado e com a atitude incorreta, podem trazer destruição. Então, eu tenho ministrado em Ezequiel, capítulo 37, e eu olho aquilo e vejo que o profeta é levado para um ambiente de morte, mas as palavras que ele verbalizam são palavras de vida, e por onde ele passa, a vida vai sendo gerada. Então, que tipo de impacto as nossas palavras? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Que tipo de impacto as nossas palavras estão tendo nos ambientes que frequentamos? As nossas palavras dentro da nossa casa estão gerando vida ou morte? Nas nossas amizades estão gerando vida ou morte? Nos ambientes em geral, nas redes sociais, as nossas palavras estão gerando vida ou morte? Então, quer mudar o efeito das suas palavras, mude aquilo que você está falando. Mude aquilo que você está falando. Provérbios 18 e 21. A língua tem poder para construir ou destruir uma vida. Quem usa bem suas palavras receberá seus benefícios. Então, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Então, há tempo para falar e tempo para ficar calado. Então, aqui já partindo aqui para a nossa conclusão, como controlar a língua? Como controlar as nossas palavras? Antecipação. Se antecipando a situações que vão exigir ou que poderão, ou por nós mesmos, ou por outras pessoas, sair de controle. Então, quando você se antecipa, você escolhe as palavras. E quando você escolhe as palavras, você pode acabar direcionando a conversa para o lugar que você acha que é mais saudável. Quando você não pensa as palavras e só vai falando e só repetindo, isso pode não acabar bem. Então, antecipe-se, principalmente em situações que vão exigir ali um debate profundo, uma conversa mais séria. Antecipe esta conversa, antecipe-se ao momento, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Por último, características de uma linguagem sadia e irrepreensível. A fala que edifica. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo, deixe o seu comentário vale ouro e é muito importante para nós. Deixe o seu comentário aí, tá bom? Tiago enfatiza o poder e a responsabilidade que acompanham o uso da língua. Somos advertidos a possuir uma linguagem sadia para edificar e encorajar os outros. Escrevendo aos crentes de Éfeso, Paulo também enfatiza esse ensino afirmando que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Nossas palavras devem ser construtivas e benéficas. Então, a nossa linguagem é só fazer um exercício. Só fazer um exercício. Às vezes você perguntar para alguém se está tudo bem e liberar sobre ela uma palavra, um bom dia mais amigável, sabe? Um vá com Deus, olha aí, está tudo bem. Enfim, a língua é extremamente poderosa. Nós precisamos aprender a usá-la, porque ela é extremamente poderosa para o bem ou para o mal. Depende do uso que se faz dela. Precisamos demonstrar sabedoria por meio de nossa conduta e especificamente através de nossas palavras. Uma linguagem sábia é aquela que reflete o conhecimento que vem do alto. Logo, ela é pura, pacífica, amável, complacente, cheia de misericórdia e bons frutos, imparcial e sincera. Então, a linguagem do crente
ela deve refletir a sua fé em Cristo. A linguagem do crente, ela deve edificar a vida das outras pessoas, independente de quem ela seja. A nossa linguagem, as nossas palavras, né? Então, quando a Bíblia diz que devemos ser tardios para falar, a Bíblia está nos ensinando a escolher as nossas palavras, principalmente quando vemos que é uma situação ou um momento delicado que exige um planejamento estratégico daquilo que a gente vai falar. Uma palavra errada pode colocar de novo todo o planejamento de uma vida a perder. Uma única palavra pode colocar tudo a perder. Mas também uma simples palavra pode salvar uma vida e pode fortalecer toda uma história. Então, nós precisamos fazer bom uso da nossa língua, fazer bom uso das nossas palavras e começar uma aula para jovens, isso não apenas presencialmente, mas virtualmente também. Tá? É só você olhar os comentários. Gente, eu vou ser sincero para vocês, eu estou enojado, sabe? Não dá para ler comentários, as pessoas perderam completamente o bom senso. E, lamentavelmente, muitos cristãos na internet, eles verbalizam, né, palavras de forma digital que não deveriam ser verbalizadas por um cristão. Né? Então, um cristão verdadeiramente salvo em Cristo, ele reflete Cristo em tudo, inclusive nas suas palavras. É isso. Tá certo? Forte abraço. Assista, curta, compartilhem. Inscrevam-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês. Deus abençoe.